Olá pessoal, meu nome é Fernando e hoje vamos falar sobre o bioma cerrado. Bom, primeiro, bioma. O que caracteriza um bioma? É um conjunto de vegetação com um conjunto de animais que se determinam em uma certa região, ou seja, em uma certa localidade há um tipo característico de vegetação e algum tipo de animal. Então, para você ter uma ideia de que o bioma é como se fosse um conjunto de características dentro de uma localidade, dentro de um país. Cerrado. Algumas informações aqui sobre o Cerrado. O Cerrado ele é a segunda maior área em biomas no Brasil. Ele fica atrás apenas do bioma amazônico. Ele compõe em 8 estados, com a maior predominância do centro-oeste. 20% da área original ela foi desmatada, ou seja, não existe mais. 20% da área original dentro do Cerrado, ela não existe mais por causa de uma coisa chamada expansão agrícola, que é muito discutida até hoje. Algumas coisas sobre o Cerrado. Ele fica exatamente no centro do país, no coração do país, entre todos os outros biomas. Aí, vamos dar algumas características mais a fundo da área do Cerrado. Isso aqui são umas noções mais por cima sobre a área, sobre como que está atualmente. Mas vamos falar de umas características mais específicas. Vamos começar pelo clima. Como que é o clima nessa parte aqui do Brasil, chamada Cerrado? Eu posso dizer que o clima do Cerrado ele é muito bem definido. E principalmente dois, vamos citar dois. O verão e o inverno. Mas quais são as características que deixam essas duas estações bem marcadas nessa região? Bom, o verão, a presença do verão no Cerrado, ele é muito caracterizado por chuvas muito intensas, muito fortes e com um alto grau de umidade. Ou seja, está chovendo, mas está calor durante 5, 7 meses do ano. Ao contrário, inversamente proporcional, o inverno. O inverno é bastante seco, e com uma temperatura média ali de 12 até 17 graus. Essa é a temperatura média no inverno. No geral, a temperatura do Cerrado ela é bastante alta e não varia muito. Ela tem alguns espasmos de varia entre 10 ou 12 no inverno, assim, sendo muito extremo, chegar a 10, 12, mas assim, fica 15, 17. Mas no verão ela é muito alta, mesmo com a época de chuva. E o interessante é porque no inverno a umidade ela desce drasticamente, chegando a níveis assim de 10% para baixo de umidade. Ou seja, fica um clima extremamente desértico, apesar de estar no inverno. Está muito frio, mas muito seco. Então essas características ela é bem marcante da região do Cerrado. Outra característica marcante, que quando você bate o olho você consegue identificar, que por isso mesmo são características marcantes, porque ao você olhar, ao você saber de um dado como esse, chuva, muito seco, você consegue às vezes fazer a analogia do que estamos falando. Isso aqui, galera. Vegetação. Como que é caracterizada a vegetação dentro do coração do Brasil, o Cerrado? É uma vegetação extremamente arbustra, extremamente recheada. E outra característica dessa vegetação
são o formato dessa vegetação, com galhos bastante retorcidos, que isso tem uma influência do clima bastante veemente. Os galhos você pode perceber que eles são muito retorcidos, tem uma casca extremamente grossa, porque eles tiveram que se adaptar a essa região, a esse determinismo no clima. Por quê? Vamos pensar como se a gente fosse uma árvore do cerrado. Se eu tenho uma parte do ano extremamente seca, extremamente com uma umidade lá embaixo, com um índice de chuva muito baixo, eu tenho que resistir, eu tenho que me tornar algo para mudar esse paradigma. Eu não posso mudar o clima, mas ele pode mudar o formato dele. Então o que acontece? A partir do momento em que o clima é tão determinante, a vegetação ela fica mais grossa, com galhos mais retorcidos. Não é uma vegetação muito linear, aqueles pinheiros que a gente pode ver nesses filmes americanos, onde é outro clima, outra vegetação. A vegetação ela é retorcida por causa do clima. Porque o clima ele contribui muito para a vegetação. Então a vegetação no cerrado, ela é de fato um fator determinante na apresentação e na determinação do que é o cerrado. Outra coisa determinante que a gente pode colocar aqui, relevo. Qual que é o relevo predominante? Quais são e por que se formaram aqui? Os relevos predominantes são os planaltos, depressão, e em volta desses planaltos e depressão, nessa área, estão as chapadas. Que, diferente de áreas montanhosas, essas coisas servem como um ponto de delimitação do cerrado. É um ponto onde demarca, onde ficam os planaltos e as depressões. Mas outra coisa que infelizmente é muito marcante no cenário do cerrado essa questão aqui, o desmatamento. Como eu já tinha dito anteriormente, apenas 20% da área original do cerrado se mantém de pé. É uma destruição tão agressiva, tão incisiva, que a gente está perdendo um bioma extremamente importante, extremamente característico. E com o desmatamento, a gente, igual como eu falei, o bioma ele é uma compensação entre a parte vegetal e a parte animal. A gente está perdendo a parte vegetal, mas a gente tem que ter a noção de que também animais predominantes daqui estão saindo do plano. Estão saindo do plano. Por quê? Porque está desmatando. Animais como a capivara, animais como a onça pintada, que são características daqui. Não tem em outro lugar do mundo. Não tem. É a savana brasileira. Então, é algo tão agressivo que está matando uma parte da cultura, da formação de um bioma brasileiro. Então, assim, é uma coisa a ser refletida, é uma coisa a ser debatida, principalmente nas câmeras municipais, nas câmeras estaduais, falar com as pessoas que realmente mandam e desmandam irresponsavelmente ou responsavelmente, de uma forma assim descabida, fazendo do poder público e fazendo com que um bioma, o cerrado, ele esteja assim em um estado alarmante. Mas isso aqui é só para vocês terem uma noção básica sobre o que é bioma, o cerrado, as informações mais essenciais, as características principais, onde se localiza, o porquê das coisas. Então assim, ficamos por aqui, valeu, tamo junto.